Eu tô aqui pensando em umas coisinhas e ultimamente eu conversei, né, com um amigo meu, Flávio, e a gente conversou sobre hoje todo mundo tá doente de alguma coisa. Alguma coisa, todo mundo tá passando por alguma coisa no caso. E uma dessas doenças da atualidade, eu acho que é a comparação. A gente se compara muito com o outro, aquele dilema da grama do vizinho sempre ser mais verde que a nossa, e a gente querer a grama do vizinho, a gente querer aquilo que o vizinho tem. E isso não é saudável. Por que eu digo que não é saudável? Porque cada um tá passando aquilo que precisa ser passado. Cada um tá lutando por aquilo que precisa ser lutado. E cada um tá num grau diferente da vida. Você não pode se comparar àquele seu coleguinha que estudou em colégio particular e você estudou no colégio público. As diferenças são muito grandes. Não que você não seja capaz de conseguir os mesmos objetivos, o mesmo lugar que essa pessoa está. A gente se compara com nossos pais. Ah, mas meu pai com 30 anos, com 20 anos, 30 anos, já tinha terreno, já tinha casa, já tinha carro, já tinha 3 filhos. E eu com 30 anos, eu tenho o quê? São outros tempos, são outros momentos. E a gente também não consegue parar para pensar o quanto, por exemplo, se for para comparar com seus pais, o quanto seus pais abriram mão de muitas coisas para ter o que tem hoje. Às vezes foram a vida para poder comprar aquele terreno, para construir. Porque muitas das vezes você era criança. Do seu 0 até os seus 10 anos, você não tinha a maturidade de pensamento que você tem hoje. E você não sabe o quanto eles se sacrificaram para ter o que eles têm hoje. E aí você quer as coisas rápidas, o imediatismo, certo? Você tá com 25 ou com 30 anos e você quer as coisas muito mais rápidas. Porém, tudo leva tempo para se ter, conquistar, tudo. Às vezes eu paro também para me comparar. Não tô falando que eu não me comparo, me comparo sim. Porque todo mundo se compara com os outros. Mas a gente tem que se comparar da forma saudável. Você quer sua casa? Calma. Se você plantar, se você fizer por onde, você vai conquistar. Pode levar um tempo a mais, mas você vai ter. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, sabedoria. Às vezes seu vizinho comprou um carro do ano, mas você não sabe o quanto ele economizou para ter aquilo, o quanto ele deixou de sair para ter aquilo. Você só vê o bem final, a conquista final. Porque muitas pessoas hoje em dia, ela não posta, como fala, processo para chegar até onde ele chegou. Ele posta o resultado. E aí você fica, nossa, mas como ele conseguiu? Como a fulana conseguiu comprar um apartamento, sendo que ela ganha um salário mínimo? Como? Gente, a gente não sabe o que o outro tá passando, o que o outro deixou de sair. Tem muita gente que, quando tem um objetivo, a pessoa foca. Ela foca no resultado final e ela fala, se eu sair esse final de semana, eu vou gastar 50 reais. Com bebida, com combo. Um exemplo, tô dando exemplo, porque tem muita gente que sai final de semana e gasta 200 reais. Aí ela para e pensa, mas se eu ficar em casa? Se eu descansar a minha mente, meu corpo, se eu ler um livro, se eu passear na pracinha, eu vou economizar 200 reais. E o objetivo dela, é um exemplo, comprar aquele carro, o sonho dela. E ela faz isso durante 2 anos. Ela economiza durante 2 anos. Ela trabalha um pouco mais, ela faz hora extra. E aí, depois de 2 anos, que se passa rápido, ela compra aquele carro que ela queria.
Aí o vizinho lá olha e fala assim, nossa, você viu a fulana? Comprou carro novo, né? Como conseguiu? Ela não mostrou o processo. Mas ela se esforçou. Ela trabalhou ali horas. Ela deixou de gastar. Ela deixou de comer aquela pizza. Ela deixou de fazer aquilo porque o sonho dela era ter o carro. E isso serve pra tudo. Pra casa, pra um videogame novo, pra reforma da sua casa. Às vezes a gente quer tudo, de tudo ao mesmo tempo, rápido. Mas a gente não vai conseguir. Nem todo mundo consegue. Paramos pra pensar um pouco sobre isso. O sacrifício que é ter as coisas. O sacrifício que é... Vale a pena às vezes você deixar a sua vida, sabe, por aquilo. Gente, é muito complicado. É isso, a comparação também é um tipo de doença. Se você for ver, depende do tipo de comparação também, né? Mas você se comparar com o outro não é legal. Às vezes a pessoa tá no degrau 20, você tá no degrau 3, você quer se comparar com ela. Mas imagina o tanto que a pessoa se esforçou para chegar lá no grau 20. Ela se esforçou muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que eu trabalhava, né, das 10h30 da noite até as 6 da manhã. E eu trabalhei como recepcionista de hotel. Eu trabalhei nesse horário durante muito tempo. Muito, muito, muito tempo. E trabalhei em outros horários na empresa também, naquele hotel. Muitos horários diferentes. E aí, eu lembro que naquela época a gente precisava comprar um carro. Foi o nosso primeiro carro. Foi um Uno, 4 portas. Foi R$7.000 o carro. Eu não tinha esse dinheiro, não tinha. Não tinha mesmo. Eu fiz um empréstimo consignado no banco, no Itaú. Eu era muito novo. Hoje, com a sabedoria que eu tenho, teria feito diferente. Mas vou falar o que aconteceu. Era descontado na minha folha de pagamento R$350. Foi descontado durante 5 anos o Uno, que valia 7.000. Peguei 7.000 emprestado com o banco, quase 7.000 na verdade, não chegou a ser 7, fechado. Eu paguei o carro à vista e fiquei com a dívida com o banco, pagando R$350 durante 5 anos. No final, eu acabei pagando 2 carros, quase R$15.000. Mas foi um sacrifício que eu tive, que eu fiz. E aí os vizinhos falaram, olha, nossa, comprou um carro, não sei o quê. Porque eu tava um dia limpando esse carro, lavando ele. E aí assim, sem ser soberbo nem nada, eu falei assim, nossa, mas eu trabalho muito. Eu trabalho muito. E eu falei, porque estavam, sabe, em cima de mim falando sobre isso. Eu falei assim, vocês não sabem o quanto eu trabalho. Eu trabalho de segunda a segunda, escala 6x1, folga uma vez na semana. A maioria dos dias vocês estão final de semana curtindo. Eu tô trabalhando. Eu trabalho de madrugada. Vocês não veem o quanto eu trabalho, mas você só vê a conquista agora. Eu acho que daquele momento em diante, as pessoas começaram a parar de apontar. Os vizinhos, no caso. E aquilo dali foi, tipo, pra mim foi uma das conquistas mais caras que eu tive. Mas é aquilo que eu falei. As pessoas só queriam ver o resultado. Não queria saber o que eu tive que fazer. Durante 5 anos pagando uma coisa que era minha. Poderia ter pago à vista com dinheiro meu, poderia ter pago a prestação, não importa. Conquistas são conquistas e não tem desmérito por isso. E é isso, gente. É o vídeo de hoje. Não olhe a grama do vizinho e não se compare com os outros.